Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje vamos bater um papo com Marlise Matos. Ela é cientista política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Marlise, muito obrigado pela sua presença. Chamar de Marlise, tá? Tá ótimo. Serviu um cafezinho para você. Obrigada. Marlise, agradecer a sua presença e essa discussão tão importante. Agora, dia 8 de março, o mundo discutiu essa questão da luta histórica internacional das mulheres. E resgatando a história, há 150 anos atrás, 130 mulheres fechadas numa fábrica, incendiadas, assassinadas, que lutavam pela jornada de trabalho, lutavam pela igualdade de salários, enfim, uma luta política e trabalhista, que passados 150 anos, qual é o balanço que você faz dessa jornada tão importante da igualdade de gêneros internacionalmente? Então, Gilson, primeiro, obrigada, pelo convite. É uma oportunidade bacana estar aqui nesse programa com vocês. É uma honra para nós. Para nós também, Contribuir aí para a gente poder difundir mais esse debate, falar um pouquinho mais sobre esse tema das mulheres, Assim, eu acho que as mulheres têm muito a comemorar nos dias 8 de março. Eu sou muito a favor da celebração, de um dia, não sou contra, eu sou feminista, me autodeclaro feminista acadêmica. Acho que nós temos uma luta histórica, sim, você mencionou essa data, e há uma certa controvérsia se é exatamente esse assassinato ou se foi numa internacional comunista que Clara Zetkin teria declarado, essa data como uma data importante. Mas independente das controvérsias, assim, temos muito a comemorar porque a gente avançou, Eu acho que avançamos em vários aspectos. Eu destacaria dois deles, A educação, A gente sabe que hoje as mulheres estão se escolarizando em padrões muito mais altos do que os homens, em todos os níveis. Isso é um fenômeno em todo mundo. E aqui no Brasil, acho que assim, uma das últimas fronteiras era a pós-graduação. E hoje você já tem mais mulheres ingressando na pós-graduação. Então, a escolarização, por que ela é importante, Gilson? Assim, a pior forma de opressão é manter na ignorância, Se você quer subordinar, você quer oprimir um povo, uma pessoa, você o mantenha sem pensamento crítico, sem capacidade de conhecer o mundo, de entender criticamente o mundo. Então, assim, eu acho que, de fato, hoje nós já conseguimos escolarizar maciçamente as mulheres. E entramos para o mundo do trabalho, É uma mudança enraizada, eu acho que é uma mudança que vai gerar consequências que, às vezes, são lentas. A gente gostaria de vê-las, assim, muito mais rapidamente, acontecendo. Mas, por exemplo, vamos para o mercado de trabalho, porque as pessoas entram para os processos da escolarização para se profissionalizar, estão no mercado de trabalho. Mas temos desafios, Temos muitas coisas ainda para lutar e motivos para isso, Assim, quando a gente fala dessas conquistas, eu queria lembrar também que não são todas as mulheres que conquistam com tanta facilidade esses espaços, Assim, as mulheres brancas, heterossexuais, de classe média, elas têm mais facilidades para ter acesso a esses benefícios e esses avanços, A gente ainda tem muita dificuldade, A gente tem uma pobreza ainda muito feminilizada, no Brasil e no mundo. A gente tem as mulheres negras numa luta ferrenha, duríssima, A gente tem o racismo, ainda como um elemento muito importante para a luta das mulheres. A questão da sexualidade, as mulheres lésbicas, as mulheres jovens e as idosas. Então, a gente tem ainda muitos desafios. Muito a avançar, Sim, sim. Marlise, tem duas áreas que eu acho que no último período a sociedade tem discutido muito. Uma na área da política, a presença da mulher na luta política, e uma outra discussão sobre a violência. O primeiro assunto é a questão da política. Quais as questões que você considera centrais pela uma ausência da presença da mulher na vida política, na construção dos projetos de governança do Estado? Você me dizia, por exemplo, que no Brasil tem menos mulheres participando da vida política do que na Arábia Saudita. Como é isso mesmo? Pois é, Gilson, as pessoas às vezes não se dão conta desse gigantesco abismo que existe no processo de representação democrática no país e, infelizmente, no mundo, A média mundial de participação política de mulheres hoje gira aí em torno de 20, 21, 22%, quando muito. A média mundial? Mundial. E o indicador para medir isso é a Câmara Baixa, a Câmara de Deputados, porque países, alguns têm Senado, outros não têm, então pensando na unidade nação, país, o indicador é a Câmara Baixa. E aqui no Brasil, para informar, eu acho, nossos ouvintes, isso é super importante, assim,
Nós praticamos 8% de mulheres na Câmara de Deputados hoje. Né? Somente 8%. Eu estou querendo dizer para você que nós temos 513 deputados e só 45 são mulheres. Na Câmara de Vereador tem uma única vereadora. Na nossa Câmara de Belo Horizonte, uma única vereadora, não é? Assembleia Legislativa de Minas, a situação assim, realmente muito ruim, mais de 77 representantes. Ou seja, né, eu estou querendo dizer aqui que a nossa política ela é exercida por homens, para homens e com a visão de mundo dos homens. E isso faz toda a diferença no processo democrático, nas decisões políticas, né, nos desenhos de governança, na implementação e no desenho das políticas públicas. E por que isso? O mundo político é o mundo masculino? Quais as questões que você considera? Eu costumo dizer assim, que é o último reduto, né, de resistência de masculino. Uma luta. Porque, de fato, o poder institucionalizado, né, ali são, de fato, tomadas as decisões em relação ao orçamento, à política, à economia, a projetos de desenvolvimento de longo prazo, né? Só que eu acho que uma decisão assim, muito equivocada, tomar todas essas decisões ou exercer, né, de fato esse poder na ausência das mulheres, porque as mulheres têm uma visão de mundo que pode contribuir para esse processo democratizador, né, das nossas relações, para nossas políticas públicas. Né? Assim, no mundo inteiro tem pesquisa, aqui no Brasil você tem nenhuma pesquisa sobre isso, do que é o exercício do poder no feminino, como é que as mulheres exercem, né? Como é que elas, quando chegam a esses espaços de poder, elas decidem de fato. As poucas pesquisas que a gente tem aqui indicam que existe uma forma, não porque é uma essência da mulher e ela tem uma característica que é essencialmente diferente dos homens, mas porque somos submetidas a um processo de socialização de gênero também, Tripla né? jornada. Que é muito diferente. E a gente tem uma atenção, por exemplo, muito acurada e muito especial, e isso é fruto dessa socialização primária, eu diria, com a questão social. Não é? As mulheres do mundo inteiro se preocupam com saúde, com educação, com habitação, com a questão do saneamento básico. E eu lhe pergunto, Gilson, quais são as grandes questões do Brasil hoje? Né? Se a gente quer entrar no século, de fato, XXI, com uma nação, né, realmente, não só com uma melhor 8ª economia, 7ª economia, mas com uma nação poderosa, precisamos das mulheres. Desenvolvida socialmente, né? E a questão da violência? É outra que há uma discussão aqui no Brasil a longo prazo, né? Ou seja, a questão do assassinato de mulheres, da violência familiar, da violência social. Nós vivemos uma sociedade violenta, mas a mulher ela continua sendo a vítima também prioritária da violência urbana e social. Eu acho que a violência contra as mulheres no Brasil já é um problema endêmico, né? Não é nem mais uma epidemia. A sociedade brasileira é violenta por natureza, né? Somos violentos, Gilson. Assim, a gente não gosta de se olhar nesse espelho, né? De olhar para o brasileiro. A gente difunde essa ideia de que somos um povo cordial, né? Um povo alegre, mas assim, os indicadores de criminalidade, sejam rurais, seja urbana, são absurdos no Brasil. A escalada da violência no Brasil é uma questão absurda. Histórica, né? Histórica, enraizada, não é? A gente tem uma relação humana, né? Cotidiana muito violenta, né? Muito desrespeitosa, né? E a violência não se expressa só no ato físico da violência, a violência é simbólica também, a humilhação, a cotidiana discriminação. Agora a gente está observando aí esses episódios no futebol de racismo, né? E a gente acha que a sociedade brasileira ainda não é racista, como a gente também acha que a sociedade brasileira não é machista, a sociedade brasileira é violentamente racista, violentamente machista, patriarcal, não é? E aí, portanto, as mulheres sofrem, né? As estatísticas que a gente tem, que pode confiar nelas, dizem que a cada 15 segundos uma mulher é espancada nesse país, a cada 1h30 uma mulher é morta nesse país. E nós estamos vivendo uma escalada crescente, esses indicadores, mesmo com a promulgação da importantíssima Lei Maria da Penha em 2006, não tem modificado, nós não estamos alcançando aí as respostas institucionais necessárias, né, para enfrentar essa violência. E eu acho que fundamentalmente não conseguimos porque a gente não consegue mudar os nossos padrões de sociabilidade, a nossa cultura, que é essa que você mencionava, ainda muito violenta, né, muito pautada por relações de submissão, de dominação do outro. Né? Certo. Marlise, nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos com esse bate-papo. Tá ótimo, com certeza.
As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.